Hoje é Naomi. Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Alice Couto, eu sou jornalista e esse aqui é o Alice no País do Futebol. E eu tenho uma página lá no Instagram que é @Alice no País do Futebol. Se você não me segue por lá, me siga por lá pra gente poder trocar uma ideia e sobre temas de vídeo e sobre feminismo ou esportes no geral. Bom, gente, o tema do vídeo de hoje é ninguém menos que Naomi Wolf. Continuando aquele primeiro vídeo que eu fiz sobre a Chimamanda, os conceitos dela para o jornalismo esportivo, hoje eu vou fazer a mesma coisa com a Naomi Wolf, que já é uma leitura feminista bem mais densa e muito importante, e é um marco no feminismo. Então, antes de falar um pouco, antes de entrar de fato no conteúdo, eu vou falar um pouco da Naomi Wolf e do momento em que ela escreveu esse livro, que no caso a gente vai analisar hoje, que é o Mito da Beleza, que é um clássico da literatura feminista. Antes, enfim, de tudo acontecer, eu vou falar um pouco da Naomi. Quem é Naomi? De onde vem? O que faz? Enfim. A Naomi Wolf, ela é uma jornalista e escritora feminista, né, teórica feminista, que tem hoje 58 anos e ela é estadunidense. Ela escreveu a principal obra dela, que é o Mito da Beleza, em 1991 e fomos agraciados com essa Bíblia do Feminismo em 1992 no Brasil. Por que eu estou dizendo Bíblia do Feminismo? Enfim, estou dando essa ênfase. Porque a partir dos anos 90 inicia-se o que é chamada a terceira onda do feminismo. A questão de ondas no feminismo é uma questão que vale um vídeo sozinho, então se vocês quiserem eu faço um vídeo aqui tentando explicar mais ou menos como funcionam as questões e por que o feminismo é dividido em ondas e não uma linha do tempo cronológica normal. Mas enfim, a Naomi Wolf se instala na terceira onda do feminismo, que acontece a partir dos anos 90 até meados dos anos 2000 e antes de 2010. Estavam em alta nos debates feministas a necessidade de surgir uma nova onda que representasse novas pautas do que as pautas que já estavam sendo trabalhadas no feminismo anteriormente. Já nos anos 90, muitas mulheres já estavam no mercado de trabalho. Essa terceira onda, ela acontece, então, da necessidade de se falar deste momento da mulher na história. E no Brasil, essa terceira onda também está muito ligada à questão das denúncias de violência doméstica em relação ao caso da Maria da Penha, enfim. No Ocidente, pelo menos, né, nos Estados Unidos, Europa e os países que mais se influenciam das correntes de pensamento que estão acontecendo lá naquele momento, a questão maior e principal da terceira onda do feminismo é a questão da mulher como já trabalhadora e já disputando posições de mercado, enfim. É a mulher como já como um ser que já está, não que o feminismo antes não fizesse isso, mas já é uma mulher que já trabalha há alguns anos, já não é anormal, de certa forma, apesar de ainda ter muito preconceito, ainda tem até hoje, mas é a primeira vez que isso é colocado de forma mais clara como centro principal das teorias. Um pensamento guia desse feminismo e que engloba vários lugares. Então, o que eu quero dizer com isso? A Naomi Wolf, em 91, ela lança o livro que é considerado por muitos teóricas do feminismo, né, enfim, o ato inaugural da terceira onda do feminismo, né, porque ela lança esse livro no começo dos anos 90 e ela fala nesse livro da necessidade de surgir uma terceira onda de pesquisa, pois até as teorias que até então foram desenvolvidas ainda não englobavam essa mulher moderna, essa mulher no mercado de trabalho. E o que diz a Naomi Wolf ao lançar o Mito da Beleza? Que a partir do momento em que uma forma de controle sobre a mulher, que era ela estar em casa, trabalhando dentro de casa, criando os filhos, sendo uma figura doméstica, não por opção dela, essa era uma forma de controle sobre o feminino, sobre a mulher. E a partir do momento em que a mulher quebra essa barreira, em muitos casos, e passa a entrar no mercado de trabalho, existe uma nova forma de controle social, que a Naomi Wolf chama de o mito da beleza, que consiste em muito mais do que, ela é bonita, ela é feia, mas, enfim, né, dessas opiniões. Consiste muito mais
E ela diz que o mito da beleza, o ideal do belo feminino, a idade, tudo que diz respeito à aparência de uma mulher é uma forma de controle sobre ela e sobre quem ela quer dizer no mercado de trabalho e sobre as vagas que ela vai conquistar. E a Naomi Wolf prova isso através de argumentos, e é o que eu vou tentar fazer aqui hoje com o jornalismo esportivo ou com a mulher no esporte, de modo geral, como eu fiz com outro vídeo da Chimamanda. Se você não assistiu, assiste esse primeiro. Aliás, assiste aquele primeiro e depois volta pra cá, enfim. Porque eu estou tentando fazer isso meio que como uma série, né? Como eu falei no livro da Chimamanda, já eram conceitos muito básicos do feminismo, aquele conceito de que somos iguais e, né? E aí a gente adentrando ao mito da beleza, que é claro mais antigo, que vocês já não são dos feministas, mas já é um livro mais denso e mais teórico. Mas é um livro que, apesar dele ter sido escrito em 91, se você pegar ele hoje e abrir o seu Instagram, parece que você está lendo a descrição do que está acontecendo ali naquele momento. Então é por isso que esse livro ele é considerado uma bíblia do feminismo, enfim, né, ele tem uma importância muito grande. Primeiro porque ele é inaugural, ele inaugura de fato a terceira onda, e se ele não é o inaugural, ele é o principal, ele é o que quem diz, olha, este aqui é o movimento que está rolando no mundo agora, e se você não estava acompanhando, acompanhe a partir de agora. Naomi Wolf coloca nesse livro, né, tem 1000 capas, 1000 versões, né, porque ele é uma literatura clássica. Se você estuda o feminismo em qualquer área de trabalho, você já leu, ou pelo menos deveria, porque ela cita em todos os lugares. Eu vou até ler aqui, tá, gente? Porque, enfim, não estou com tudo decorado na minha cabeça, infelizmente, porque eu adoraria ter esse livro em acesso aqui a qualquer momento. Mas a ideia desse livro ser considerado o livro que abriu as portas para o início da terceira onda é a seguinte frase: não sejamos ingênuas, estamos tentando criar novos significados para a beleza num ambiente que não quer que escapemos impunes. Para termos a aparência que quisermos ter e sermos ouvidas como merecemos ser, precisaremos de nada mais, nada menos do que a terceira onda do feminismo. Como eu falei anteriormente, o mito da beleza que ela diz é a forma de ser controlada nesse mercado de trabalho. No caso, a gente vai falar aqui do mercado de trabalho e da mídia, porque são duas coisas que estão associadas, no caso que eu vou trazer aqui, né, que no caso que a gente fala aqui nesse canal, sobre o controle que existe sobre essa mulher na mídia, no mercado de trabalho, através do exterior, para que não importe muito, na verdade, o que tem a dizer essa mulher e, enfim, aqui veio, né? Então, a gente pode começar com uma passagem do livro que diz a seguinte: quanto mais numerosos forem os obstáculos legais e materiais vencidos pelas mulheres, mais rígidas, pesadas e cruéis foram as imagens da beleza feminina a nós impostas. Bom, como eu falei antes, né, ela diz, primeiro, alto e claro, de que o mito da beleza é o controle social que rege a mulher no mercado, a mulher na sociedade pós quebra da domesticidade relacionada à mulher o tempo inteiro. Eu vou ler citações aqui seguidamente, eu quero te levar a pensar, pensando exclusivamente nos programas de jornalismo esportivo, como eu fiz da outra vez. Que você pense, enquanto eu leio, exclusivamente nos programas de jornalismo esportivo, das mulheres que estão nele, e, enfim, veja se faz sentido qualquer uma das coisas das quais eu vou ler aqui. Ao atribuir valor às mulheres numa hierarquia vertical, de acordo com o padrão físico imposto culturalmente, ele expressa relações de poder segundo as quais as mulheres precisam competir de forma antinatural por recursos dos quais os homens se apropriaram. O mito da beleza, na realidade, sempre determina o comportamento, não a aparência. A juventude e até recentemente a virgindade foram bonitas nas mulheres por representarem a ignorância sexual e a falta de experiência. O envelhecimento na mulher é feio porque as mulheres adquirem poder com o passar do tempo e porque os elos entre gerações de mulheres devem ser sempre rompidos.
As mulheres mais velhas temem as jovens temem as velhas, e o mito da beleza mutila o curso da vida de todas. E o que é mais instigante, a nossa identidade deve ter como base a nossa beleza, de tal forma que permaneçamos vulneráveis à aprovação externa, trazendo nosso amor próprio, esse órgão sensível e vital, exposto a todos. Com o que será que isso parece? Né? As qualidades que mais convêm aos empregadores nas trabalhadoras dessa categoria são o amor próprio reduzido, a tolerância para com tarefas repetitivas e monótonas, a falta de ambição, o alto nível de conformidade, o maior respeito pelos homens, que são seus superiores, do que pelas mulheres que trabalham ao seu lado, e pouca sensação de controle sobre suas próprias vidas. O mito da beleza é a última e melhor técnica de treinamento para forjar uma força de trabalho dessa natureza. Aqui eu vou ler 2 momentos do jornalismo especificamente, em que ela fala do jornalismo, não do jornalismo esportivo, do jornalismo de bancada, do jornalismo que, enfim, jornal nacional, ou enfim, qualquer coisa que a gente possa associar a jornalismo formal. Mas claro que é possível entender daqui todos os programas jornalísticos da televisão, em sua maioria, né? Então vamos lá. É uma citação longa, mas eu vou ler, eu nem vou colocar arte, eu acho, porque eu acho que é bom ler enquanto, né? Que é a seguinte: que aparência deve ter essa criatura, a mulher profissional séria? O telejornalismo propôs uma resposta vigorosa. Ao paternal apresentador, reuniu-se uma locutora muito mais jovem com um nível de beleza profissional. Essa imagem dupla, a do homem mais velho, distinto e com rugas, sentado ao lado de uma companheira jovem e muito maquiada, veio a se tornar um paradigma para o relacionamento entre homens e mulheres no local de trabalho. Sua força alegórica era e ainda é muito disseminada. A qualificação de beleza profissional, que tinha como primeira finalidade amenizar o fato desagradável de uma mulher assumir uma posição de autoridade em público, ganhou vida própria, até profissionais da beleza serem contratadas para serem transformadas em apresentadoras de telejornal. Vamos colocar aqui só o jogo aberto rapidinho, e aquele pessoal lá que senta com a Renata Fã enquanto ela fica em pé. Não tô nem falando do Denilson, que do Denilson eu tenho um outro arquivo aqui para falar do Denilson, né, em relação a machismo, mas vamos só colocar esse cenário aqui diante do jogo aberto, diante daquele Donos da Bola, né, diante dos programas do Sport TV, que são um pouco melhores, né, em relação a isso, né, aquele bate-bola diário do telejornalismo esportivo. Você enxerga essa situação? Me conte mais sobre isso nos comentários. A mensagem da equipe do noticiário, nada difícil de compreender, é a de que um homem poderoso é um indivíduo, quer essa individualidade se expresse em traços assimétricos, rugas, cabelos grisalhos, perucas, calvície, pele irregular, formas atarracadas, querem tiques faciais ou papadas, e que sua maturidade faz parte do seu poder. Se um padrão único fosse aplicado aos homens, como é às mulheres no telejornalismo, a maioria deles perderia o emprego. No entanto, as mulheres ao seu lado precisam de juventude e beleza para chegar ao mesmo estúdio. A juventude e a beleza, recobertas de uma sólida maquiagem, fazem da mesma apresentadora um ser genérico, um clone de âncora. Como diz o jargão do setor, o que é genérico é substituível. Aqui ela está falando claramente da bancada, do jornal e etc. Mas eu já trouxe em outros vídeos, acredito, se não trouxe vou trazer agora, a reflexão de que temos mulheres no jornalismo esportivo extremamente arrumadas, ou comentaristas, ou enfim, mulheres que estão exercendo cargo ali na programação esportiva da televisão, com maquiagem, com salto e com roupas que acentuam as curvas em pé ou sentadas, mas de um outro ângulo que as favoreça, com cabelo impecável, longo como sempre. Ou você tem uma mulher que é extremamente masculinizada ali, mas isso aí é um outro caso, porque aí para ela ter credibilidade ela precisa ter aquele visual ali. Mas
enquanto aqueles ex-jogadores ou pessoas, enfim, comentaristas de futebol, em geral ex-jogadores, são exatamente esses caras assimétricos dos quais a Naomi Wolf fala aqui no Mito da Beleza, que são quem? Ex-jogadores que estão ali no mesmo, né, eu apresentadora estou com um vestido totalmente colado ao meu corpo, que algumas vezes eu tenho que ficar arrumando na televisão, enfim, né, porque eu estou desconfortável, eu estou com uma maquiagem que eu poderia sair direto para uma balada, com um salto alto imenso, em pé, olhando para os meus superiores que entendem mais, que são os ex-jogadores de futebol, que estão ali sentados com uma blusa, com o famoso acordei e fui, né? Mau humor, totalmente corcunda, sentado, enquanto a mulher é a figura viva do canal e do programa. E aí dela se posicionar, porque ela é genérica e ela é substituível do ponto de vista do controle social. Eu vou colocar aqui uma conclusão muito óbvia que ela faz, essa conclusão geral que ela faz no final do livro e uma chamada a um questionamento que a gente deve ter a partir daqui, a partir de ler O Mito da Beleza. Primeiro ela fala o seguinte, que essa conclusão que ela dá é a seguinte, é que as mulheres, elas podem usar o que elas quiserem, brincos, maquiagem, roupas, desde que elas saibam que aquilo ali não é fator que a controle e quem ela é. A partir do momento que uma mulher é exigida, é obrigada a usar determinadas roupas e ter um determinado comportamento, isso já é controle social. A partir do momento em que a apresentadora de um programa de jornalismo esportivo não pode ter escolha entre usar a roupa que ela é obrigada a usar, uma roupa casual, ou ela não usar o tanto de maquiagem que ela usa, ou os acessórios que ela usa, ou enfim, tudo, aquilo não é do gosto dela. Pode até ser que seja, mas não interessa se é do gosto dela ou não, porque aquilo ali está sendo obrigado a ela como forma de controle social. A partir do momento em que a mulher se vê em pé de igualdade diante de um trabalho ou de, enfim, né, em que uma atleta se vê em posição igual, enfim, ela pode usar o que ela quiser, ela pode ser feminina, ela, enfim, né, todos esses conceitos deturpados que as pessoas falam, que a feminista, ela não gosta de usar roupas X, ela não gosta de fazer X, ela pode fazer o que ela quiser, desde que ela perceba que isso não é uma forma de controlá-la, desde que ela perceba que se caso ela não faça, ela não vai ser descartada, porque é aí que se instala o mito da beleza. E por último, ela faz um exercício de questionamento para você, mulher, né, que está diante de uma situação no mercado de trabalho. Aqui no momento vou colocar, vamos supor que eu estivesse me aplicando para uma vaga de jornalismo, de jornalista, de apresentadora esportiva num canal nacional de televisão e eu me desse conta de que eu estou sendo colocada como, enfim, eu tenho que usar tal roupa, eu tenho que fazer tal coisa, enfim. E eu não estou dizendo tal roupa uniforme, não. Eu estou dizendo roupas totalmente diferentes do que é exigido de um homem. Enfim, acho que ficou claro isso, mas é importante sempre salientar. E que a partir do momento que eu acho que eu estou sendo vítima do que é esse controle social do mito da beleza, eu devo me fazer as seguintes perguntas. Neste lugar em que eu estou, quem é que se beneficia disso? Quem determina isso? Quem lucra com isso? E qual é o contexto? Qual é o público-alvo disso? Qual é o público-alvo disso? Para quem esse programa é feito, não é mesmo? A mulher no telejornalismo esportivo, ou enfim, eu falo sempre da jornalista, porque é o meu caso, assim, né, eu sou formada em jornalismo, mas a gente pode estender isso para as comentaristas, ex-atletas, para as atuais atletas que vão dar entrevista, para as comentaristas de arbitragem, para as comentaristas de, enfim,
de todos os setores que estão ali naqueles programas. Quem é o público-alvo dos programas dos quais elas participam? Assim, a gente assiste porque a gente se força, a gente vai atrás do conteúdo para assistir. Porque todo mundo que pega um jornal impresso no domingo, enfim, né, e vê a Miss Botafogo, sei lá, né, que é uma mulher seminua, com uma bandeira do Botafogo, enfim, que vai assistir um programa no domingo e escuta qualquer coisa, ou quando a Ana Thaís vai falar da final da Libertadores e perguntam para ela sobre a final da novela, a gente entende perfeitamente que aquele programa ali não é pra gente, que aquele jornal ali não é escrito pra gente, por mais que eu queira saber informações do meu time ou do esporte de modo geral, a gente entende que aquilo ali, que não era pra gente estar ali. Se a gente tá ali, é porque a gente quer, então a gente que aguente aquela situação. E não é bem assim que as coisas funcionam, ou não deveriam funcionar, porque aquilo, esse modo de controle diz que essa mulher, ela deve fazer o que manda a regra, o que manda o mito da beleza. E essa mulher, ela está ali como forma de agradar o público-alvo, já que a gente vai ter uma mulher no programa e não dá mais para evitar este contexto. Hoje no Brasil, felizmente, a gente já existe uma gama de mulheres grande trabalhando no jornalismo e na televisão esportiva, que é mínima, mas já existe, essas mulheres já estão ali, já que é inevitável que elas estejam ali. Quem é o público-alvo do meu programa? Homens conservadores. E o que aquela mulher tem que fazer? Falar o mínimo possível, dar a opinião dela desde que seja conveniente com a opinião dos outros, responder a gracinhas, ser intimidada com comentários e utilizar um vestuário e uma maquiagem e um cabelo que agrade quem a assiste, que no caso de quem lucra e quem determina são pessoas que acreditam que aquela mulher vai beneficiar exatamente o homem, que já que ele vai ter que aguentar aquela mulher ali, que seja para ajudar ele, que seja para ser benéfico para o bem-estar e os olhos dele, como um homem conservador. Enfim, então aquela mulher ali, desde que ela não seja inconveniente, ou seja de igual para igual, como qualquer outro homem ali, que é muito desrespeitoso e inconveniente na maioria das vezes, porque o que a mulher busca no mercado de trabalho? O mínimo de igualdade, buscar até alcançar um momento em que esses profissionais estejam equiparados. No caso da televisão, no caso da mídia e no caso do jornalismo esportivo, que a gente tem uma diferença enorme de um cara velho que, enfim, ou se não é velho, não é jovem, não precisa ser nenhum colírio para os olhos, tanto faz, e que fala o que ele quiser, xinga quem ele quiser, fala mal de quem ele quiser, e ele tá certo porque ele fala mesmo, ele fala na cara, ele é o máximo. E a gente tem uma mulher que ela é instruída a falar pouco, a ficar quieta, e a opinião dela só é válida quando ela concorda com esse cara aqui. Então, a gente, em vez de ter um processo de equiparar, a gente tem um distanciamento muito grande, não só da mulher como figura calada, como um homem que cruza o tempo inteiro o espaço que a ele é conferido, que é de ser minimamente humano e tratar uma mulher como se trata uma pessoa, né? Não é perguntar para ela se ela viu novela, não é perguntar para ela, né, se não é a cada argumento dela tentar fazer com que ela te dê 25 provas naquele momento ali, agora, de que ela está certa, e se ela estiver certa, vai continuar sacaneando com a sua cara, de fazer comentários sobre a beleza, excentricidade de casamento e tudo que diz respeito à vida pessoal dela, sentir-se apto a comentar ao vivo no ar algo sobre a vida dela, sobre o corpo dela, sobre a cara dela, enfim. E depois de falar isso um pouco mais exaltada, porque sim tem esse direito, Naomi, perfeita, Naomi, olha, realmente,
E esse livro, gente, pra quem não leu, ele tá nos destaques do meu stories no Instagram, Alice no País do Futebol, porque eu indiquei ele logo que eu comecei a conta no Instagram, porque ele é um livro que é universal para todo mundo, né? Então, assim, eu vou terminar esse vídeo, porque eu posso ficar aqui dias falando. Um beijo grande. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, me siga no Instagram, ativa o sininho aqui no YouTube para você receber as notificações. E com isso eu me despeço, né, gente? Um beijo e até a próxima.